Shalom Brasil, Bruhim Abaim, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia, a sua guia cristã e brasileira aqui em Israel, e hoje eu venho trazer um estudo bíblico para vocês baseado num personagem muito conhecido. Olha só, quem sabe aí canta comigo. Continue aí a música para saber se você conhece. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. Conhece? Muito bem. Vamos falar nada mais e nada menos do que Jacó. Vamos fazer uma retrospectiva aí, né, um pouquinho. Quando nós estamos falando de Jacó, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando da época dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó, então, sendo aí o filho de Isaac, tem muitos eventos que aconteceram na sua vida. Ele ficou famosíssimo, né, por algumas atitudes que ele tomou ao largo da sua vida. Mas vamos analisar, gente, profundamente o texto. Vamos descobrir etimologicamente o que na realidade significa o nome de Jacó. Você sabe que há tantas versões, né, que diz que Jacó foi usurpador, que Jacó foi perseguidor, que Jacó foi suplantador. Qual dessas opções será a que mais se aproxima na realidade da raiz do verbo hebraico que deu origem ao nome de Jacó? E além da questão do nome de Jacó, dos eventos da vida de Jacó, nós vamos entender um pouquinho do contexto, porque este livro que nós vamos ler, este capítulo de Gênesis, está rico em detalhes que os judeus utilizam até hoje nas suas tradições. Você quer saber? Fique ligadinho aí. Muito bem, olha só, eu quero começar lendo com vocês nada mais, nada menos, né? Nós precisamos ler a Bíblia, então nós precisamos ir lá no livro de Gênesis. Então, se você me acompanha aí através dos vídeos, eu sempre vou colocando, sempre vou inserindo um pouquinho do hebraico para vocês, o hebraico bíblico, porque o Velho Testamento está escrito em hebraico. Então, o livro de Gênesis em hebraico se chama Bereshit. O que significa Bereshit em hebraico? Significa o começo. Os livros em hebraico, principalmente os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é conhecido como Pentateuco, em hebraico é a Torá, o nome dos livros tem que ver com o começo do capítulo, tá? Então, por isso Bereshit, porque o começo, diz assim do texto, e no princípio. Bereshit significa no princípio ou no começo, tá? E para nós, Gênesis, né? Gênesis, a origem, tá? Então vamos lá, gente. O livro de Bereshit, ou então o livro de Gênesis, vamos aí ler no capítulo 25, a partir do versículo 24, diz assim: o texto, né? O título: o nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Tá certo? Em hebraico, como se diz o nome dos patriarcas? Avraham, Yitzhak e Yaakov. Vamos dizer o significado. Eu não vou entrar nos pormenores dos outros dois patriarcas, porque eles merecem, cada um deles merece um vídeo só dedicado a eles, tá? Mas só para ficar citado. Avraham significa pai de muitas nações. Av é pai, seriam povos ou nações, tá? Yitzhak, porque Sara riu, né? Então vem do verbo rir, Yitzhak. E Yaakov, como nós conhecemos em português, Jacó. Então veja só, Yaakov tem um verbo em hebraico que é usado no hebraico moderno. O verbo se chama laakov, tá? Então se eu fosse flexionar o verbo, eu diria assim, ani okevet. O que significa ani okevet? Eu estou falando no princípio, tá? Eu estou falando no presente, tá? Então, okev significa eu sigo. Então, eu posso dizer assim, olha, muito comum em Israel. Ani okevet aharav. Significa eu o sigo, tá?
tá? Porque no hebraico nós flexionamos o verbo para o masculino e para o feminino, mas no hebraico também no verbo. Então, por exemplo, em português eu digo assim: ele faz e ela faz. Em hebraico nós não dizemos assim. Em hebraico existe o masculino para o verbo flexionado e o feminino para o verbo flexionado. Portanto, não é ani okevet ou ani okev, se for um homem dizendo, tá? Portanto, lakov significa literalmente seguir, tá? Por exemplo, se eu quiser falar siga os passos ou sigam atrás de mim, é esse verbo que eu vou usar, tá? Agora, todo verbo em hebraico, quando nós aprendemos hebraico, o hebraico é um idioma semítico. Ele é um idioma simples na sua construção. Por quê? O hebraico só tem um tipo de presente, um tipo de passado e um tipo de futuro, tá? Não é como o português que tem vários tipos de passado, vários tipos de futuro. Não. Agora, todo verbo tem uma raiz, que geralmente é composta de 3 letras ou algumas com exceções de 4. Então, quando nós sabemos a raiz desse verbo, a gente vai fazendo como fosse um quebra-cabeça e vai formando novas palavras. Então, portanto, ele é muito fácil no seu entendimento, a partir do momento que nós entendemos o raciocínio, tá? Então, veja só, se eu falei para vocês que lakov é seguir, akev significa calcanhar, Então, veja, onde que Jacó pegou, né? Em Esaú? No calcanhar. Ele então o seguia, tá? Exatamente isso. Agora veja, há uma diferença muito grande entre seguir e suplantar, né? Suplantar é quando você pega o local de alguém. Agora, por que se diz, muitas traduções, as pessoas usam o nome de Jacó como suplantador? Porque foi o que ele tentou fazer através da sua atitude. Porém, a palavra em si, e é isso que eu estou focando, na palavra, na etimologia da palavra, o significado literal da palavra é seguir, tá? Então Jacó, desde o ventre, estava ali já pegando, não é, no calcanhar do seu irmão Esaú. Muito bem, eles nasceram. E vamos ver então o que acontece segundo o texto bíblico. Me acompanha aí, versículo 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Muito bem, que história forte, não é? Então veja só, vamos começar a entender alguns conceitos, vamos começar a colocar ordem nas coisas aqui no texto bíblico, tá? Primeiro, não é? Jacó, nesse momento, não mente para Esaú, tá? Ele não mente para Esaú. Ele faz uma proposta para Esaú. Olha, eu quero comprar a sua primogenitura, me vende a tua primogenitura. E Esaú disse: pra que me serve essa primogenitura? Não me serve para nada. Então ele fez um prato ali, um prato de lentilhas, um guisado, que é um prato, a propósito, muito comum aqui no Oriente Médio. Se come muita lentilha até o dia de hoje, cozida, não é, com arroz, ou ela mesmo pura. É muito comum esse prato aqui. Ele então vendeu a sua primogenitura. Tá? Agora, veja só, nós precisamos entender o contexto, né, do texto. Porque, gente, dentro da cultura, né, e principalmente naquela época, o filho primogênito, ele recebia alguns encargos especiais e ele recebia algumas porções especiais, tá? Então isso era muito importante ter a primogenitura, porque vamos dizer assim, caso o pai viesse a faltar, o filho primogênito ficaria então com a responsabilidade de cuidar da sua mãe e cuidar dos outros irmãos. Era ele que assumiria esse local e era ele que tomaria decisões. Agora quem decidiria tudo era ele, ou seja, a mãe ficaria sujeita ao filho primogênito.
Então Esaú vendeu. E a Bíblia no versículo seguinte, não é? Fala do seguinte: Isaac vai para Gerar por causa da fome. Abimeleque faz um pacto com Isaac. E até que nós chegamos no capítulo 27, que diz o quê? Isaac, manda Esaú fazer-lhe um guisado. Ou seja, Isaac já estava adentrado em dias e ele queria abençoar o seu filho primogênito, como era de costume. E ele manda então chamar a Esaú. E aí entra o que na questão? Olha só, aí é que está o detalhe, né? Nesse momento, então, para que nós possamos entender isso, a gente tem que entender um pouquinho lá em cima o texto. Olha só, capítulo 26, versículo 34. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Bassamate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Né? De onde vem a origem da coisa? Rebeca não estava nada contente com isso. Porque ela viu que o seu filho tomou mulheres, e essas mulheres não eram do povo de Israel, e elas estavam causando... Existia um conflito ali com elas, o texto bíblico diz isso, né? Amargura de espírito, e ela deve ter se posto a pensar: quando Isaac morrer, a coisa vai ficar feia aqui, né? Eu não vou poder deixar isso acontecer. E aí ela entrou com um plano. Qual era o plano? Mudar a bênção da primogenitura. Ou seja, agora ela ia fazer com que Isaac abençoasse a Jacó e não a Esaú, como era o correto. Vamos ver isso lá então, né? Você sabe como que isso acontece? Rebeca escutou quando Isaac falava a seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de fazer. Agora veja, Rebeca faz um plano com Jacó. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú teu irmão, dizendo: traze-me caça e faz-me um guisado para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-los-ei a teu pai para que eu coma e para que te abençoe da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú meu irmão é varão cabeludo e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai e serei aos seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e o trazemos. E foi, tomou e trouxe a sua mãe fez um guisado saboroso, comeu como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha conseguido em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. Então veja só, esse plano aí aconteceu, né? O final vocês já sabem. Isaac acabou abençoando a Jacó. O que aconteceu? Então, versículo 30. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E disse-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras do seu pai, bradou com grande e muito amargo brado. E disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso também que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou também a minha bênção. Depois, vamos ler lá, versículo 41. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai a tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo te matar. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que o passe o seu furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira do teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá. Porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia? E disse Rebeca a Isaac: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas
são das filhas dessa terra, para que me será a vida? Então, queridos, veja, todo o drama visto desde do ponto de vista de Rebeca era a questão das noras. Ela estava simplesmente muito preocupada com o que aconteceria com as noras que ela não desejava ter. Primeiro com Esaú, que ela já não queria aquelas noras, por isso que ela quis trocar a primogenitura, e agora se Jacó casa com uma mulher que ela não queria. Então, o que ela fez agora? Qual o outro plano mirabolante de Rebeca, não é? É enviar então Jacó para o seu, não é, parente Labão. E você já sabe o que aconteceu ali, não é? Quando Jacó chega ali nas terras de Labão, trabalha com Labão, Labão o engana, né? Lia, Léa, faz trabalhar 7 anos, depois mais 7 anos, enfim. Jacó começou ali sofrer um pouquinho, não é? Tudo aquilo que acabou acontecendo com seu irmão Esaú, ele acabou sofrendo na sua pele, ou seja, ele acabou sendo enganado. Ele foi enganado também por Labão. Passado um tempo, Labão começa a oprimir a Jacó e Jacó quer ir embora e se despedir de Labão e acaba saindo fugido e Labão vai atrás dele procurando seus deuses. Enfim, eu convido você a ler a história, mas eu gostaria de deixar para você aí. Então, olha só, uma outra tradição é que quando a noiva, né, quando os noivos vão se casar, a noiva vem com um véu, verdade? E aí o que acontece? O noivo levanta este véu. Por que o noivo levanta esse véu? Ele levanta esse véu fazendo uma menção, não é, ao texto que Jacó foi enganado por Labão. Então ele levanta o véu da noiva para ver se realmente é aquela com que ele vai casar e não está casando com outra, tá? É por causa disso. Isso é uma. Duas. Vamos lá ler comigo Gênesis 31:45, diz assim: Então Jacó tomou uma pedra e erigiu-a por coluna. Olha só que coisa muito interessante aqui. Os judeus, eles não usam flores para os seus mortos. Se vocês assistiram o filme A Lista de Schindler, vocês vão ver que lá no final eles vão depositando pedrinhas na tumba, tá? Isso vem da tradição bíblica, porque para os judeus a pedra é um memorial. Então eles colocam pedras, tá? Isso em tantos outros textos, como por exemplo, quando o povo de Israel cruzou o Jordão antes de chegar a Jericó, Josué ali levantou um altar com 12 pedras, tá? E assim, então nós continuamos o texto bíblico e Jacó, ele tem o desejo de se encontrar com Esaú. Esaú em hebraico, Esav. Nesse contexto, ele tem um sonho, né? Primeiro ele tem um sonho da escada. E ele vai em direção ao seu irmão, mas nesse caminho ele tem um encontro que muda a sua vida. Porque é naquele local que Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir, tá? Ele teve um encontro com o anjo e disse ao anjo: não te deixarei ir até que tu não me deixes a tua bênção. Né? Me abençoa, me dá a minha bênção para depois subir. E ali ele luta. A luta é ferrenha com o anjo e o anjo o machuca na coxa e Jacó então ganha a luta e o anjo diz: olha, porque lutaste, não é? Prevaleceste, então eu vou mudar o teu nome, eis que agora tu não és mais Jacó, porém Israel. Olha só que grande mudança que aconteceu, tanto que até hoje aqui em Israel, vocês sabiam que nós podemos mudar o nosso nome? A cada 7 anos nós podemos mudar o nosso nome. Isso vem da onde? Vem deste texto bíblico. Nós podemos mudar totalmente o nome ou podemos agregar um outro nome. Aí você diz para mim assim: ah, mas isso daí não é perigoso, as pessoas fazerem se passar por uma outra identidade? Não, porque o número da nossa identidade não muda. Mas isso é para Israel, gente, tá certo? Cada país tem a sua lei. Então aqui em Israel nós podemos mudar o nosso nome, tá? Eu, por exemplo, agreguei um nome ao meu nome original. Eu agreguei o nome de Ruth, tá? Porque Ruth, vocês sabem disso, não é? Ela não era do povo de Israel, ela era moabita, mas ela aceitou o povo de Israel, ela quis morar com o povo de Israel, ela quis ser parte, tanto que ela é a avó do rei Davi,
tá certo? Então por isso eu escolhi esse nome tão simbólico de Ruth. Agora é Israel. Israel em hebraico, gente, significa ministro de Deus. Ele deixou de ser o perseguidor para ser um ministro de Deus. Tem uma letrinha ali, não é? Israel é um shin, que significa ministro. Ministro né? Israel, ministro de Deus. É isso que significa o nome. E a partir daquele momento, não é? Nasceria a nação de Israel. Não apenas Jacó teve o seu nome mudado, mas ele teve a sua história mudada. Olha que coisa maravilhosa. Eu amo esse texto bíblico, eu amo de paixão o texto bíblico sobre Jacó. E de verdade, a Bíblia fala que Deus é aquele que muda a nossa sorte. Gente, se você gostou desse vídeo, você já sabe, curta, comenta, compartilha. E nós estamos aí para mais e mais conhecimento. E fique ligadinho aí até o próximo vídeo sobre um outro personagem bíblico ou sobre mais e mais conhecimento da Palavra de Deus. Shalom Brasil e até mais!